algo que está no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 20, que diz: Virando a cabeça, Pedro percebeu que o discípulo que Jesus amava estava ali perto. Quando Pedro o avistou, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer com ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me. Foi por isso que se espalhou o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse apenas: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Palavras duras do mestre, nesse cenário de Pedro. E mesmo que Jesus diga assim, como se ele colocasse Pedro no teu lugar: Pedro, fica quieto aí, deixa que ele tenha uma vida, que eu estou cuidando, estou vendo, e você também tem outra. Basicamente, Jesus dá uma exortada no sentido até de amor, como se fosse algo mais ou menos assim. Se a gente colocasse em outras palavras: Pedro, eu tenho uma história para você, certo? E eu tenho uma história para ele, certo? Então, você segue a sua história e ele vai seguir a dele. O que você tem com a história dele? Por que você se importa com a história dele, Pedro? Eu já estou te dando uma. Siga, faça aquilo que a gente tá conversando, aquilo que a gente tá fazendo, Pedro. É isso que Jesus está falando. Pedro, vamos. O fulano, ciclano, beltrano, ele tem a história dele. E muitas vezes isso que Jesus ensina aqui, a gente pode aplicar pra gente hoje. A gente vê isso à nossa volta. Você mesmo pode pensar agora: será que não tem alguém que está fazendo assim? De repente até com você, ou com o pastor, ou com outra pessoa. Pastor, mas o que vai acontecer com ele? E aquele irmão? E aquilo que aconteceu? Mas o que você tem a ver com isso? Né? Cada um que cuide do seu. Deus tem uma história, um plano particular e especial para cada um de nós. E às vezes a gente quer se intrometer nas coisas dos outros. Não. O ensinamento é claro. Jesus exorta e diz a gente: Fernando, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você. Siga isso. João, você mesma coisa. Siga isso. Não se enfia nas coisas dos outros. O que você tem a ver com isso? Jesus pegou pesado aqui. Ele pegou pesado. Mas o povo também não era fácil, né? Mas que então que isso seja real mesmo, né? Que a gente veja isso e como se fosse: Deus está vendo, o Senhor sabe o que está acontecendo, eu não vou ficar me intrometendo, eu não vou ficar colocando, como se diz, lenha na fogueira, né? Não. A minha oração, eu convido você também a essa, que a gente foque mais no Senhor Jesus, aquilo que Ele tem para nós, a história em particular especial que Ele tem para nós. E deixe o resto com o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas em todo o tempo.